Fala, meus queridos. Fazendo uma ligação, então, de uma notícia recente com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente viu recentemente que o Moraes pediu a quebra de sigilo de uns dados do assessor do Bolsonaro. Como tem acesso a dados, aí a gente pode falar em LGPD. Como a gente sabe, o tratamento de dados ele tem algumas hipóteses legais, e uma delas, sim, é o do interesse público, ali, o munus público, pela administração pública, nesse caso o judiciário, ela pode sim acessar os dados, então aí esse interesse público ele se sobressai em relação aos direitos dos titulares de dados e do sigilo propriamente dos dados desse titular. No entanto, isso não significa que a administração pública não tenha que cumprir todos os outros requisitos da lei. Outro requisito que a Lei Geral de Proteção de Dados traz é o da finalidade, que combina muito bem com esse caso, né? Como a gente viu, o sigilo ele foi quebrado, os dados eles foram acessados, no entanto, eles só podem ser acessados e utilizados, tratados para esse fim, essa finalidade específica que é essa investigação, né, do assessor. Ele não pode ser usado para nenhuma outra finalidade que não seja essa. No caso desses dados saírem para a mídia, também é uma violação da LGPD. Falando um pouco de responsabilidade sobre esses dados, a gente sabe que o tratamento irregular ele acarreta responsabilização pela controladora de dados, né? Então, também em questão da administração pública, a gente viu recentemente um julgado do Supremo Tribunal de Justiça dizendo que quando o agente agir de forma dolosa, ele vai responder sim por improbidade administrativa. Para finalizar, então, a gente viu que é totalmente ilegal essa dispensa de consentimento pela administração pública, né? Ela é uma hipótese prevista na LGPD. Se você não conhecia, então agora você está sabendo que a administração pública não precisa do seu consentimento quando ela está em atividade pública, né? E o que a gente tem que pensar é o seguinte: a LGPD ela veio para complementar, né? Ela não é uma lei que te inibe a fazer as suas atividades empresariais, atividades públicas, né? Ela está ali para complementar e trazer essa proteção extra para os titulares de dados, e nada mais que isso.